Queridos, estamos estudando isomeria óptica, aquela na qual a fórmula, uma vez estruturada os seus átomos, se houver carbono assimétrico, chamado quiral, se desdobra em muitas substâncias. De acordo com a fórmula, se o número de carbonos quirais for N, o composto terá 2 elevado a N isômeros. E o exemplo número 3 traz duas substâncias, porque elas apresentam a mesma fórmula molecular coincidentemente, a glicose e a frutose. Quando estudarmos a fundo os carboidratos, nós veremos que os carboidratos, eles são de função mista, aldeído e poliálcool, ou cetona e poliálcool. Pois bem, a glicose, ela é uma aldoexose, ela é aldeído e poliálcool. Aldeído e poliálcool. Quantas vezes álcool? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Totalizando 6 carbonos. Então, a glicose é aldo, pela função aldeído, hexa, porque são 6, e ose, que vai significar o açúcar que não hidrolisa, como o carboidrato, como a sacarose, por exemplo, que se divide em glicose e frutose. A sacarose é uma diose, e aqui é uma ose apenas. Ela é íntegra, ela não se divide em outras moléculas menores. Muito bem. Fischer foi aquele que, numa versão tentando facilitar, coloca aonde esteja a dupla O como sendo uma esfera. E os OHs como se fossem braços, transformando a glicose numa pequena boneca. A cabeça da boneca é o C dupla O. E os pés da boneca é quando tem 2 Hs. E os bracinhos da boneca são os OHs. Para onde eles estejam, será colocado o tracinho. E, repare, a glicose, que nós conhecemos e devemos conhecer melhor, a glicose, na terceira posição, é a única vez que tem o OH, que tem o bracinho, para o lado contrário da dupla O. A glicose é esta que tu está vendo aí. Porque eu vou contigo raciocinar e você vai ver que ela é uma de 16 compostos. Qualquer mexida, porque você viu que a ligação simples dá para girar. Se você colocar o OH do carbono 2 também para a esquerda e o H para a direita, já não é mais a glicose, é a manose, é a ribose, é a galactose, são 16. A glicose é esta senhora que está aqui, que tem a função química aldeído, tem a função química álcool 5 vezes, todos do lado da dupla O, menos na posição 3, que é do lado esquerdo. Muito bem, então a boneca fica representada assim. Braço para a direita, braço para a esquerda, contrário da dupla O, para a direita, e aqui, onde tem 2 Hs, é o pé da boneca. É a forma de Fischer para representar os carboidratos. E a frutose? A frutose, como a gente sabe, é isômera da glicose. É isômera por quê? Porque tem a função cetona, C dupla O no meio da cadeia. Mas pertence ao grupo dos carboidratos também. Tanto a glicose quanto a frutose são carboidratos, mas são isômeras funcionais. A função da frutose é cetona. Por ser um açúcar, ela é cetona e poliálcool. E aqui estamos vendo, pela estrutura de Fischer, o dupla O não está lá em cima. Quero dizer, se isso fosse uma bonequinha, ela tem a cabeça fora do lugar. A cabeça sendo a dupla O,
na glicose está lá em cima e os pés aqui embaixo. Enquanto que a frutose, a cabeça está aqui. Lá em cima, como tem dois Hs, é dos dois lados. Aqui embaixo, como tem dois Hs, é o pé. Então ela tem os pés no lugar certo e os pés na cabeça. E o coração, a cabeça nessa posição. Então, bracinho para a esquerda, da mesma ideia. O bracinho para a esquerda, o OH na glicose, é na terceira posição. O bracinho para a esquerda na frutose é na terceira posição. Os outros bracinhos, que são os OHs, são para a direita. Estou insistindo, falando até ludicamente, porque isso é fundamental. Conhecer o que nos mantém vivos. A queima da glicose é que nos mantém vivos. E da frutose que vem das frutas. Muito bem. Mas o nosso assunto não é glicose e frutose. O nosso assunto é a pergunta: quantos isômeros ópticos tem a glicose? Quantos isômeros ópticos tem a frutose? Por quê? Porque os isômeros dependem de carbono quiral. Opa! Já encontrei um de cara. Tá vendo o meu dedo indicando? Esse carbono, ele é assimétrico. O lado esquerdo é diferente do lado direito. O que está para cima, no mínimo, é pequeno. E o que está para baixo, no mínimo, é grande. Esse aqui é um carbono quiral. Então, já sei, vai ter que ter um destrógeno e um levógeno. Mas calma aí, observa melhor como a extremidade de cima é diferente da extremidade de baixo. Como a extremidade de cima é diferente da extremidade de baixo, basta que o lado direito seja diferente do lado esquerdo para ser quiral. Porque a ponta de cima é diferente da ponta de baixo. E aí vamos à luta. Quantos carbonos quirais? Mais um, porque a ponta direita, o lado direito é diferente da esquerda. O de cima é diferente de baixo. Mais um carbono quiral, o da direita, o da esquerda são diferentes, a parte de cima é diferente da parte de baixo. E mais um carbono quiral. Meu querido, então eu tenho quantos carbonos quirais? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 carbonos quirais. Muito bom. Se 4 é o número de carbonos quirais, pela fórmula de Van 't Hoff, eu vou ter quantos isômeros? 2 elevado a 4, vai me dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Meu querido amigo, existem 16 aldoexoses. 16 aldoexoses. Entre as 16, uma delas é a glicose, que tem um desvio da luz polarizada, na real, de 52,7 graus. Se tem 16 isômeros, eu vou ter seguramente 8 destrógenos e vou ter 8 levógenos. O primeiro destrógeno, por exemplo, desvia de mais 52,7, que é a glicose. Vai ter um levógeno, que vai desviar de menos 52,7 graus. Se tem o objeto do espelho, vai ter a imagem do espelho. Vai ter um outro destrógeno que vai desviar de 40 graus para a direita. Vai ter um levógeno que vai desviar de 40 graus para a esquerda. Compreendeu? Serão 16 isômeros, dos quais 8 direitistas e 8 esquerdistas. 8 destrógenos e 8 levógenos. Pois a glicose é esta princesa aqui. Qualquer alteração que você provocar na molécula, você estará se referindo a um dos outros entre os 16 que existem. Então, a pergunta de vestibular: quantos isômeros ópticos a glicose apresenta? O número de isômeros será 16, que é o número de carbonos quirais
utilizado como expoente do 2. 2 na quarta vai me dar 16. E a frutose? A frutose, que é uma cetohexose. Quantas cetohexoses existem? O número de cetohexoses que existem será determinado pelo número de carbonos quirais, que será expoente do 2. Pois bem, estou vendo que a posição desse carbono com 2Hs não pode ser quiral. O carbono com dupla O também não pode ser quiral. Agora, este carbono aqui é um belo de um carbono quiral. Porque o lado direito é diferente do lado esquerdo, o lado de cima tem dupla O. O lado de baixo não tem dupla O, então é diferente. Novamente, se a parte de cima tem o grupo cetona e o grupo de baixo não tem, para ter certeza que é quiral, basta olhar os dois lados. Simples, simples. A determinação dos isômeros óticos entre os açúcares é moleza. Um carbono quiral, esse aqui o que tu acha? A parte de cima é diferente da parte de baixo, então basta que os laterais sejam diferentes. Portanto, uma estrelinha para ele, carbono quiral. Mais um carbono quiral. Mais um carbono quiral. E esse aqui não pode ser quiral. Não pode ser quiral porque tem 2Hs. Aliás, na forma de Fischer, carbonos quirais são esses 2, 3. São 3 carbonos quirais. Na glicose, carbonos quirais 1, 2, 3, 4. Quando na glicose o N era 4, deu 16. Na frutose, como o N corresponde a 3, 3 carbonos quirais, o número de isômeros, 2 elevado à terceira, vai me dar 8. Meu amigo, você está vendo aqui a estrutura da glicose. Se você fizer alguma alteração, não é mais a frutose, será uma isômera dela. Aliás, a frutose é uma dessas 8. Uma dessas 8 que é destrógena, porque na pesquisa dá que a frutose ela é destrógena com 92,3 graus girando o plano da luz polarizada. O plano da luz polarizada com a frutose pura vai me dar um desvio para a direita de 92 graus. Bom, como são 8, quem desvia de 92 é a frutose destrógena. Vai ter uma isômera dela, porque se ela for objeto da imagem, no espelho, a imagem vai ser contrária. Se ela é mais 92, o levógeno vai ser menos 92. Vai ter um outro destrógeno que desvia de 40 graus para a direita e um outro para a esquerda. E assim dá 8. Portanto, essa fórmula C6H12O6, que tu pensava que era somente para a glicose e para a frutose, esta fórmula será para 16 mais 8, para 24 substâncias. A determinação dos compostos, o isolamento da substância em laboratório, a descoberta de suas propriedades particulares, é uma tese de mestrado de doutorado, que estas já foram trabalhadas e estão publicadas, facilmente encontradas. Muito bem, então temos aqui a isomeria ótica para os carboidratos.